Retomamos o contato com Arthur Igreja. Boa tarde para você, Arthur. Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Como está o dia do podcast para você? Já ouviu alguma coisa hoje? Tudo ótimo. Eu sou um consumidor assíduo de podcast, além de ter o meu também nas plataformas digitais, então eu sou fã desse formato. E você acha que o podcast ele se torna uma poderosa ferramenta de informação, né? Por causa do tipo de conteúdo também, né? Que é on demand, a pessoa pode escolher que horas que ela quer ouvir, o que ela quer ouvir. Você acha que esse é o principal diferencial do podcast? É um deles, né? Então eu acredito que o podcast é muito conveniente, é um formato que realmente caiu no gosto das pessoas, especialmente nos últimos anos. O Brasil, ao longo de 2020, esteve entre os países que teve a maior taxa de crescimento no mundo, superior a 100% em um ano. Claro que a pandemia aí tem um efeito importante, mas no dia a dia as pessoas acabam usando o podcast justamente por poder baixar offline, elas podem consumir dirigindo, fazendo atividade física. Então, existe um pouco daquele efeito de sobreposição de tempo, né? A pessoa pode estar fazendo uma outra atividade, mas ela sente que ela continua aprendendo, que ela está aproveitando para se aprofundar em algum assunto. Então, é muito interessante mesmo. Lembrando que o podcast já existe há mais de 10 anos, né? Então, mas ele teve essa explosão por causa das plataformas, Spotify e tantas outras, e todas as empresas de conteúdo têm investido hoje em grandes nomes, né? Então é interessante ver também esse movimento do crescimento dos contratos exclusivos, ou seja, as plataformas entenderam que além do podcast ser um formato vencedor, que elas precisam ter grandes conteudistas. Olá, Arthur, seja bem-vindo aqui ao estúdio CBN. Arthur, o podcast ele se tornou uma ferramenta de informação muito poderosa, principalmente entre os mais jovens, né? Hoje é praticamente impensável, né? Você conversar com uma pessoa mais jovem, principalmente quem está ali na adolescência e tudo mais, que não tem alguns podcasts de sua preferência, né? Esse é um tipo de conteúdo que veio para ficar. Existem algumas pessoas que falam, isso é só uma moda, é só uma febre, mas não é bem por aí, né? Eu acho que não, sinceramente, eu acho que veio para ficar, porque é interessante, né? O podcast lembra muito o rádio, né? Mas ele também faz parte de um fenômeno mais amplo, que é a produção de conteúdo, que ficou muito barata, muito fácil, né? Ou seja, hoje você não precisa de um grande estúdio para poder gravar um podcast, muito pelo contrário, isso se democratizou. E além disso, o podcast muitas vezes ele é gerado a partir de um conteúdo que foi criado em outro formato. Então é muito comum você ter um conteúdo em vídeo, que alguns preferem consumir no YouTube, e depois a pessoa pode consumir só o áudio através do podcast. Então, me parece que a garotada, eles gostam desses conteúdos, principalmente esses que se desdobram em vários formatos, justamente porque aí você encontra o melhor formato para o melhor momento. E nós temos que lembrar também uma outra vantagem do podcast, que ele vai direto ao ponto. Então, todo mundo está querendo poupar tempo. Então, é assim que as pessoas acabam seguindo as pessoas ou as empresas que trazem os conteúdos que são mais relevantes para ela e também num formato um pouco mais compacto. Então, eu acho que esse somatório de fatores é que torna o podcast tão atrativo e eu não acho que seja só uma moda, não. Outro ponto que chama a atenção é a possibilidade das pessoas produzirem o conteúdo, né? Isso faz diferença, na sua opinião? Com certeza, o que nós estamos vendo em todo tipo de conteúdo, trazendo um outro exemplo aqui, o caso dos games, né? Os games que estão crescendo mais são justamente aqueles que trazem esse aspecto de cocriação, ou seja, as pessoas elas querem participar, elas querem criar alguma coisa. É aquela velha história do YouTube, né? No começo, a televisão não imaginava que o YouTube poderia dar certo, porque era tão caro produzir conteúdo, o que eles não imaginavam é que as pessoas estavam dispostas a produzir conteúdo. Então, hoje, quem alimenta as redes sociais, quem alimenta os podcasts, são também os grandes veículos, os veículos tradicionais, mas você tem um verdadeiro exército de pessoas que querem falar sobre alguma coisa. Então, é muito interessante ver esses micro-influenciadores que têm lá sua audiência cativa e vão muito bem nos podcasts. Então, eu entendo que sim, a facilidade em produzir conteúdo alavanca o podcast. O videocast também ganhou muita força nesse período, né? O mundo ele está se reinventando na forma de comunicar? O tempo todo. Então, um exemplo disso também é o próprio TikTok, né? Alguns anos atrás, as pessoas falavam, puxa, como é que alguém vai se expressar devidamente no Twitter
com 254 caracteres, né, com pouco espaço. Como é que alguém vai produzir um vídeo de 15 segundos e dar certo? Então, a comunicação ela está muito dinâmica, né? Parâmetros que pareciam impensáveis alguns anos atrás, hoje se tornaram os modos mais comuns, né? Então, e o interessante é ver também que tem para todo gosto. Então, tem podcast que tem mais de 2 horas de duração, tem alguns que tem 3 minutos, 2 minutos. O vídeo está crescendo, como eu já falei, como você trouxe a estatística, eu concordo com isso, mas depende do consumidor, depende do momento dele. Então, eu mesmo tenho alguns conteúdos que, sim, eu prefiro consumir em vídeo, porque pode ter alguma relevância ali, pode aparecer um gráfico, alguma coisa que complementa, mas em outros momentos você pode seguir aquele mesmo canal e consumir apenas em áudio, assim como eu também adoro ler reportagens, adoro ler conteúdos mais densos em texto. Então, acho que tem espaço para todo mundo. E como lidar com essa revolução da informação junto às pessoas mais tradicionais, né? Tem também pessoas que não dispensam ler um jornal impresso, por exemplo. Exato, e eu acho que elas estão certas. Mais uma vez, tem que funcionar para a pessoa, sabe? Eu acho que a pessoa ela não precisa se sentir empurrada a seguir determinados modismos. E o que nós temos aqui é a convivência de várias gerações que têm hábitos diferentes. Então, o que as estatísticas mostram é que a TV é mais popular na faixa de público com mais de 60 anos, idem para o jornal impresso, obviamente, e depois nós começamos a ter uma grande mistura. Então, por que isso está acontecendo? Muito em virtude da tecnologia, né? Se você volta 2 gerações no tempo, a vida das pessoas era muito parecida entre si. Ou seja, se você conversar possivelmente com seus avós, com seus bisavós e com seus pais, eles tiveram uma vida razoavelmente parecida e tinham acesso a mídias que eram muito parecidas. E agora o que está acontecendo é que a cada ano surge uma plataforma que traz uma nova proposta, mas nem todo mundo vai embarcar nessa, e está tudo bem. Então, hoje nós temos, na verdade, uma grande diversidade, uma grande possibilidade de meios, o que eu acho interessantíssimo, porque aí, enfim, cada um pode se abastecer de conteúdo da forma que lhe convir, né, que for mais agradável. Tá certo, Arthur Igreja, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN. O Arthur, que assim, a gente vai conversar bastante com ele ainda, né, Stephanie? Sim, aguardem novidades. Muito obrigada, Arthur. Obrigado, até a próxima. Bom, a gente falava, né, dos podcasts